Olá, estudante, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma aula, primeira aula nossa do ano, primeiro ano do ensino médio. A gente vai entrar em análise e interpretação de gráficos e tabelas, tá? E eu trouxe um resuminho aqui para a gente retomar algumas coisas, porque é um assunto que não é novo, é um assunto que vocês estão vendo desde o sexto ano, mas a gente vai fazer uma retomada para poder entrar lá nos exercícios. Cai muito no Enem, né? Acho que vestibulares também caem, mas o Enem cai muito mais, questões que envolvem análise e interpretação de gráficos e tabelas. Algumas coisas importantes, pessoal, a gente entender a diferença de crescimento, decrescimento e constante. Quando eu tenho um gráfico lá, eu olho para ele, ele fala assim, em que ponto esse gráfico, que ponto essa situação, ou que ponto o rendimento está crescendo, ou que ponto ele tá, em que intervalo ele está decrescendo, ou qual intervalo ele é constante. Então eu trouxe dois exemplos aqui para a gente entender. Imagine esse gráfico de reta. Aqui eu tenho alguns intervalos. Esse intervalo aqui, ó, na medida que eu vou aumentando, né, como a minha seta está da esquerda para a direita, na medida que eu vou seguindo e aumentando os meus dias, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele está aumentando. Então esse intervalo aqui, ó, é um intervalo crescente, tá? Então anota aí. Crescente. Esse intervalo aqui, ó, desse ponto para cá, na medida que eu vou aumentando os dias, o meu gráfico vai decaindo, ele vai ficando cada vez mais baixo. Então aqui é um ponto decrescente. Esse intervalo aqui, ó, vamos chamar o intervalo A, intervalo B e esse intervalo C. É mais um ponto onde o meu gráfico está crescendo, então ele é crescente de novo desse ponto para cá. Ó. Vamos chamar em vez de eu chamar o intervalo, eu vou chamar os pontos, tá? Então de A a B ele é crescente, de B a C ele é decrescente, de C a D ele é crescente de novo. E de D a E ele é constante, então nem aumenta, nem diminui. Então aqui é constante. Como que eu posso analisar isso quando não é um gráfico de uma reta? Vamos ver essa curva que eu coloquei aqui para vocês. Aqui é o exemplo, imagine que a alta e a baixa da água lá no mar durante as horas de 24 horas aí no período do dia. Então o nível da água vai subir e vai abaixar. E aí eu tenho alguns intervalos que a gente pode analisar o crescimento e o decrescimento da altura dessa água lá, do nível. Então vamos imaginar o seguinte, alguns pontos. Vou colocar aqui o ponto A, o ponto B, um ponto C aqui, ó. E um ponto D. Nesse caso, pessoal, a análise é um pouco mais criteriosa, mas a gente vai falar meio por cima para vocês começarem a entender um pouquinho isso, tá? Bom, de A para B eu estou vendo que a maré está subindo, então ele está crescente. Então de A para B, crescente, de B para E, decrescente, de E para D, crescente de novo, e de D para C, decrescente. Então aqui, ó, está, se eu fosse analisar isso como retas, né? Aqui está crescendo, aqui está decrescendo, crescendo de novo e decrescendo, tá bom? Então análise de crescimento, decrescimento e quando o meu gráfico é constante. Outra coisa que é cobrada na análise e interpretação de gráficos é média, moda e mediana, que são as medidas de tendência central. Bem simples, pessoal. Imagine que eu tenho essa situação aqui. Vamos imaginar, isso aqui é uma situação hipotética que eu criei agora no momento. Imagine que aqui eu tenho jovens, né, nas idades de 15, 16, 17, 18 anos, e aqui seria a altura deles, né? Então vamos imaginar que a média dos jovens de 15 anos é 1,60 m, dos 16 1,70 m, nos 17 anos eles ainda continuam com 1,70 m, nos 18 vai para 1,80 m. Lembrando que isso aqui só coloquei como exemplo para a gente. E aí vem algumas perguntas. Qual que é a média da altura analisada nesse gráfico? Então a média, a gente sabe que eu tenho que somar tudo que eu tenho e dividir pela quantidade de vezes que eu tenho, né? Tem aí 4 valores que foram colocados. Então eu vou somar os 4 valores e dividir por 4. Então nesse caso aí, ó, a média vai ser 1,60 mais 1,70 mais 1,70 de novo, porque repete aqui, ó, e 1,80. Somo tudo isso e divido por 4, pessoal. Se você somar esses valores, os 4 valores e dividir por 4, você vai chegar numa média de 1,70. Então, a altura média dos dados analisados nesse gráfico, 1,70 m.
Professor, então como é que faz a moda? A moda é mais fácil ainda. A moda, como a gente falou já em sala, é o que você mais vê, o que está na moda. Você sai na rua e vê um monte de gente usando a mesma camisa ou o mesmo tênis, está na moda. Então, aquilo que acontece com muita frequência. No caso das medidas de tendência central, a mesma coisa. Aqueles valores que repetem muito, eles são a moda. Eu posso ter uma distribuição de frequência sem moda. Nesse caso eu tenho. No caso aqui é 1,70. Então perceba que com 16 anos eu tenho 1,70, com 17 anos eu também tenho 1,70. Então a minha moda aqui é 1,70, certo? E a mediana, professor, como é que a gente faz para calcular? A mediana a gente precisa lembrar que eu tenho que organizar os valores em ordem crescente ou ordem decrescente e pegar o valor central. Se por um acaso esse valor central não for um único valor, porque daí os dados não são ímpares, são pares, e aí o valor central não será um único número, serão dois, eu calculo a média desses dois números. Então, se eu organizar esses dados aqui em ordem crescente, vamos lá para a mediana. Se eu organizar em ordem crescente, vai ficar assim, ó, 1,60. Eu vou separar com ponto e vírgula, porque eu não estou somando aqui, tá? Aí eu tenho 1,70, tenho novamente 1,70 e no final 1,80. Se eu der uma verificada aqui, eu vou perceber que esses são os dois valores centrais. E aí eu vou fazer o que quando tem dois valores centrais? Calculo a média deles. Nesse caso está fácil, porque a média de 1,70 mais 1,70 dividido por 2 vai dar o próprio 1,70. Nem sempre é assim, tá, pessoal? Aqui, por coincidência, os dois valores são iguais. Tá? Então, ó, mediana 1,70. Tranquilo? Medidas de tendência central. Isso é muito cobrado na análise de gráficos e tabelas. Outra coisa que cobra muito, porcentagem. Né? Eu trouxe para vocês aqui um gráfico de setores. Aqui a gente tem um gráfico de linhas, um gráfico de colunas e um gráfico de setores, ou o nosso gráfico de pizza. E aí, imagine a seguinte situação. Vamos imaginar que você fez um investimento, você e mais 3 amigos, e a parte que cabe a você seria esse ângulo aqui de 60 graus. Então isso aqui que é o que cabe para você desse investimento que você fez. E a pergunta é, esses 60 graus aí representa quantos por cento do total? Quantos por cento você tem desse investimento do grupo que foi feito? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa lembrar que numa circunferência, a volta completa é 360. E a volta completa aqui representa o investimento de todos. Então, nesses casos, a gente sempre vai considerar assim, ó, 100% ele é equivalente a 360 graus. Quando a gente está relacionando num gráfico de setores porcentagem com ângulo, 100% representa os 360. Aí eu vou lá fazer a regrinha de 3. Bom, se 100% representa 360, os 60 graus que eu tenho representa quanto? Representa x, professor. E aí eu vou lá aplicar a regrinha de 3, né? Multiplicar isso aqui. Então x vai ser igual a 100 vezes 60 dividido por 360. Dá para simplificar aqui, tá? O 60 com 360. Se você dividir aqui 60 por 60 dá 1. Se dividir 360 por 60 vai dar 6. Ou seja, vai ficar 100 sobre 6. E 100 dividido por 6 não vai dar um valor exato não, vai dar um valor aí aproximado, tá? 16,67. Então é um valor aí aproximado, que senão vai dar, isso aqui vai dar uma dízima periódica. 16,666. Eu vou deixar aproximado com 16,67. Ou seja, do investimento total, 16,67 é o que cabe a você. Tá bom? Então, feita essa análise aí, né, do que as coisas que caem, que é cobrado na análise de interpretação de gráficos e tabelas, ver se o meu gráfico está crescendo, decrescendo, ver se ele está constante, analisar a média, a moda e mediana e cálculos de porcentagem. Eu fiz um exemplo de cálculo de porcentagem aqui, mas poderiam cair outros tipos de cálculos de porcentagem. Trouxe 3 exercícios para a gente entender, e os 3 exercícios são do Enem, de analisar gráficos. Esse exercício aqui, pessoal, eu vou fazer a leitura com vocês. Tem alguns números que não dá para enxergar muito bem, mas eu vou falando aqui para vocês e a gente vai fazer junto os exercícios. O Enem 2012, o gráfico mostra a variação de extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados comparando dados de 95 a 2007. Os dados correspondem aos meses de junho e setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão e em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra,
refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceano escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento ártico, ocasionando um derretimento crescente do gelo. Ou seja, aqui ele trouxe a informação que você precisa e umas informações a mais falando sobre aquecimento global, né? Mas aí o que interessa? Ele deu um gráfico para a gente, eu preciso analisar os eixos do meu gráfico, tá? Eu sei que está um pouco difícil para vocês enxergarem, mas esse eixo aqui, ele está marcando aqui, ó, extensão de gelo marítimo. Então, quanto de gelo marítimo está sendo coberto? Então, a gente entende que quanto maior isso aqui, quanto mais para cima, mais gelo eu tenho, certo? Enquanto que esse eixo aqui representa os meses. Então, o mês de junho, julho, agosto e setembro. E aqui eu tenho os anos. Então, imagine o seguinte, esse gráfico aqui, ó, ele representa o ano de 1995. A gente percebe que a camada de gelo aqui é a maior de todas, né? A pergunta dele ele vai vir com a pergunta ali, deixa eu voltar aqui, vamos ver a pergunta dele, está na próxima. A pergunta dele é a seguinte, ó, com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve um maior aquecimento global quando? Então vamos voltar lá, ele quer saber quando houve um maior aquecimento global. Considerando então, se a gente está fazendo a relação com as camadas de gelo, quanto maior aquecimento global, menos camada de gelo eu vou ter, menos extensão de gelo. Opa, em 95 não foi, porque em 95 foi a mais alta extensão de gelo que eu tenho aqui. Se eu pegar o próximo gráfico aqui, ó, que é essa daqui, vai mostrar para mim de 1998. Também não foi a maior. Se eu pegar de 2000, que é essa próxima aqui, também não foi o maior aquecimento, porque eu tenho uma camada grossa de gelo ainda. Aonde que eu tenho a menor camada de gelo? A menor camada de gelo está aqui, ó. Isso aqui só para vocês entenderem. Aqui é 2005 e aqui é 2007. Opa, em 2007 é onde eu tenho uma menor extensão de gelo lá em setembro. Em setembro aparece, não só em setembro, mas no decorrer dos 4 meses, ó, é a menor extensão de gelo que eu tenho. Logo, o aquecimento global foi mais intenso nesse ano de 2007, certo? A gente vai lá responder a pergunta com base no que a gente viu. Onde foi o maior aquecimento global? Opa, global. Foi em 2007, certo? Inclusive nos 4 meses decorridos. Beleza? Vamos para o próximo então. Turma, vamos dando uma pausa aí, caso vocês não tenham entendido, dá uma pausa ou retoma o exercício aí, volta aí, tá? Então, exercício número 2 do Enem, tá? Enem 2010. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios. Eu tenho aqui algumas informações e eu tenho algumas regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Eu tenho uma legenda aqui, né? Aqui está falando de estudantes que possuem telefone móvel, estudantes com idades de 10 anos ou mais. E aqui, essa legenda, a coluninha escura, são os que possuem e a coluninha clara, os que não possuem. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o Norte, lembrando que isso está em percentual, vocês não estão enxergando muito bem aí, mas aqui tem um símbolo de percentual, então isso aqui está em porcentagem. No Norte, 37% tem celular, enquanto que 63% não. Perceba que se eu somar, eu tenho 100% dos estudantes acima de 10 anos ou mais, tá? Tem que dar os 100% ali. Se eu pegar no Nordeste, 36 tem, 64 não. Sudeste, 56 tem e 64 não. Deixa eu marcar aqui que é a cidade que a gente vai usar. 56 tem e 44 não. Se eu pegar aqui o Sul, 62 tem e 38 não. O Centro-Oeste, 58 tem, 42 não tem celulares. Seguindo a nossa legenda, né? O escuro tem, o claro não tem. Supondo-se que no Sudeste, Sudeste está onde? Está aqui, ó. Supondo que no Sudeste, supondo que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados. Então, desse total aqui, né, foram entrevistados 14.900, desses aí 56% tem, 44% não tem celular. Quantos deles possuem telefone móvel? Bom, pessoal, regrinha de 3 simples aqui. Eu sei que os 14.900 representa todo mundo aqui que foi entrevistado, então representa 100%. E os 56% que são os estudantes que têm celular, é o meu X. Tranquilo? 14.900 é o total, todo mundo que está aqui.
E os 56% são os clientes celulares, que é isso que ele quer saber. Vou aplicar a regrinha de 3 aqui então. X vai ser igual a 14.900 vezes 56 dividido por 100. Certo? Lembrando que regrinha de 3 a gente multiplica em cruz, né? Esse vezes esse vezes esse. Aqui eu já passei o 100 aqui para baixo. Mas o processo é esse. Pessoal, se você fizer 14.900 vezes 56, eu já fiz previamente aqui. Dá 834.400. Aí, como eu tenho que dividir por 100, cancela aqui 2 zeros, cancela 2 zeros aqui. Ou seja, eu tenho 8.344 estudantes no Sudeste que possuem telefone celular. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Tranquilo? O último exercício para a gente aqui, para fechar, tá bom? Vamos lá para o próximo. Seguindo, aqui é de tabela, pessoal. Enem 2012. A tabela a seguir mostra a evolução da receita brutal anual dos três últimos anos de 5 microempresas, que ele chama de ME, que se encontravam à venda. Então tem a empresa V, W, X, Y, Z. Tecelagem, pizzaria, chocolate, balas, alfinetes. E aqui é a renda delas em cada um dos anos. Então 2009, essa teve as 3 rendas, né, anuais, 200, 220, 240, em milhares de reais, tá? 200, 230, 220, 250, 210, 215, o Y, 230, 230, 230, a Z, 160, 210 e 245. Aí ele segue aí com a questão. O investidor deseja comprar 2 empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita brutal dos últimos 3 anos, de 2009 a 2011, que é o que está expresso ali na tabela, e escolhe as 2 empresas com maior média anual. As empresas que o investidor irá comprar, quais são? Aí vem as alternativas. O que eu tenho que fazer aqui? Calcular a média de todo mundo, da empresa V, W, X, Y e Z. Vamos fazer aqui por partes. Se eu calcular a média aqui da V, eu vou calculando e vou apagando. Então vai ser o seguinte, da empresa V vai ser 200 mais 200 mais 240. Todas eu vou dividir por 3, tá, pessoal? Porque são 3 anos. Eu fiz previamente aqui 200 mais 220 mais 200, 220, coloquei 200 aqui, ó. É 220. Então 200, 220, 240 dividido por 3 dá 220. Então a média aqui, ó, vou marcar aqui no cantinho. 220, média anual, tá? Só colocar aqui de vermelho. Média anual dessa empresa é 220. Para a próxima. Próxima empresa, 200 mais 230 mais 200 e divide por 3. 200 mais 230 mais 200, tudo isso dividido por 3. Fiz o cálculo aqui também previamente. Essa é a W, 210, tá? Então, a média aqui nos 3 anos, 210. Vamos para a próxima. 250, 210, 215. 250, 210, 215. Divide por 3 também. Fiz essa conta também, pessoal. 250, 210, 215, vai me dar 220. Então a primeira minha deu 220, a segunda 210 e 220 de novo. Vamos para a terceira. Para a quarta, aliás. Aqui não precisa nem calcular a média, né? Que é 230 mais 230, 230. Somar e dividir por 3 vai dar o próprio 230. Então a média aqui seria o próprio 230. Certo? Deixa eu só dar uma olhada na primeira. Eu marquei 215. Essa aqui, pessoal, deixa eu só fazer de novo. Essa aqui vai dar 225. Calculei errado isso aqui. 250 mais 210 mais 215. Tá? Eu coloquei errado aqui, ó. Vamos arrumar essa aqui. Essa não dá 220 não. 250, 210, 215 vai dar 225. Dá maior do que as duas anteriores. 225 essa. Então, ó, 220 para a primeira, 210 para a segunda, 225 para a terceira,
230 para essa quarta aí. Por enquanto, essas duas aqui são as com maior média no rendimento nos 3 anos. Vamos para a última aqui. 160, 210, 245. Aqui é 245, tá? Divide por 3. Vai lhe dar 205. Opa! Então, as empresas que ele vai comprar, com certeza, as duas maiores, serão essas aqui, que é a empresa X e a empresa Y. E no nosso caso aqui, está fora de ordem, né? Y e X, que é a mesma coisa que XY. Seria essa, a pizzaria e a fábrica de chocolates. Beleza, pessoal? Um abraço, espero que vocês tenham entendido. Até mais. Tem atividade para vocês no Conexão. E o material didático de vocês tem um monte de exercícios desse tipo aqui que eu vou deixar para vocês fazerem lá no Conexão. Vamos praticando bastante, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.